Senador Rodrigo Pacheco, nosso país já virou uma zona, tá pior que porque tem pessoas inocentes sendo condenadas a 14, 17 anos por tua culpa. Tem pessoas inocentes utilizando tornozeleira eletrônica por sua culpa. O senador Rodrigo Pacheco não é só omisso e covarde, ele é cúmplice, ele é comparsa do ministro Alexandre de Moraes. O senador Rodrigo Pacheco deveria ser preso, Coronel Meira, por estar obstruindo a justiça. Repito, o senador Rodrigo Pacheco deveria ser preso por estar obstruindo a justiça. Sai às ruas, senador Rodrigo Pacheco. Não pode um homem só obstruir toda a justiça e não pautar um impeachment de um criminoso como Alexandre de Moraes. O Pacheco não tem poder de nada num processo de impeachment do STF. Aí eu me pergunto, 81 senadores não sabem ler? Eles replicam um argumento falso, uma fake news, que é o Pacheco é que tem que aceitar a denúncia de impeachment. Não tem! Essa confusão maldosa que fazem é para confundir com o processo de impeachment de presidente da República. Lá na Câmara dos Deputados, o artigo 218 do Regimento Interno da Câmara diz que o presidente avalia se tem cabimento ou não fazer a leitura. No Senado isso não acontece. O Pacheco não tem poder de nada num processo de impeachment do STF. Aí eu me pergunto, 81 senadores não sabem ler? A instauração do processo pelo Senado se dá por deliberação da maioria, a partir de parecer elaborado por comissão especial. Enquanto a instauração na Câmara dá pelo presidente, que faz o juízo de admissibilidade, no Senado tem que ser votado pelos 81. É por isso que protocolou, tem que ler na próxima sessão, instaurar uma comissão para fazer um parecer e votar em 10 dias. É a maioria que faz o juízo de admissibilidade. Não pode a mesa do Senado rejeitar sumariamente a denúncia. Não pode, em hipótese alguma. 4. Todas as votações são abertas, nominais. Não tem como ter votação secreta. No silêncio da Constituição, da Lei 1079 e do regimento interno, não é admissível que o presidente altere o rito por analogia. Então o presidente do Senado não pode alterar o rito por analogia com o regimento interno da Câmara. E por fim, o preceito constitucional não fala em analisar a instauração ou recebimento de uma denúncia, mas sim em processar. Ou seja, o Senado ele processa e julga. Então não tem essa do presidente da casa fazer o juízo de admissibilidade. Então, em resumo, o regimento interno do Senado não dá à presidência do Senado o poder de realizar privativamente, sem prazo, como na Câmara, o juízo de admissibilidade do pedido. O Senado não pode aplicar um procedimento do regimento interno da Câmara, em analogia. O próprio regimento interno do Senado, é isso que é o mais interessante, ele repete os dispositivos da Lei 1079. Ou seja, protocolou a denúncia, ela tem que ser lida na próxima sessão, a instauração da comissão para análise tem que ser automática e essa comissão tem que entregar um parecer em 10 dias para ser votada nominalmente, abertamente pelos 81 membros. Nenhum senador sabe disso, desculpa me alongar, mas hoje eu fiz o ponto a ponto aqui para não trazer nada de errado. O Pavinato traz revelações muito importantes para o nosso Senado. Se eles podem pautar o impeachment do Alexandre de Moraes a qualquer momento, porque estão aguardando o Rodrigo Pacheco? A verdade é que se tivéssemos poucos deputados, como o que eu mostrei aqui, vou mostrar mais vídeo dele, do Gilvan da Federal, se tivéssemos mais como ele, hoje o Brasil não estaria assim. E o Alexandre de Moraes, ele passou de todos os limites. Não podemos deixar essa chance nossa passar. Precisamos avisar cada um dos patriotas desse país que está preocupado com o Brasil, né? E quer a sua liberdade de expressão, a sua independência de volta. Precisamos continuar nessa pauta, que é o fim dessa ditadura do Alexandre de Moraes, onde ele acha que manda em tudo, onde ele acha que pode passar por cima da lei, pela defesa do Estado Democrático de Direito, que é a sua pessoa, exatamente. Tudo que você fala contra o Alexandre de Moraes é um ataque ao Estado Democrático de Direito. Ele tem que parar de achar que ele é Deus. Eu vou trazer aqui alguns vídeos e informações do Gilvan da Federal, que realmente acabou com o Alexandre de Moraes, com o Rodrigo Pacheco, e precisamos ajudar a pressionar os nossos senadores para que pautem o impeachment do Alexandre de Moraes. Olha aí. Nos meus 2 minutos que me resta, eu quero fazer uns comentários sobre a declaração do senador Rodrigo Pacheco, que de forma debochada se dirigiu a nós. Então vai lá, senador Rodrigo Pacheco. Olha o que ele disse, abre aspas. O objetivo de quem pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes é o de lacração
e engajamento nas redes sociais, Sargento Faur. Sai às ruas, senador Rodrigo Pacheco, e veja se o objetivo é lacração e engajamento. Continuando, abre aspas, segundo o senador Rodrigo Pacheco, vou ter muita prudência em relação a esse tipo de tema, para não permitir que esse país vire uma esculhambação. Senador Rodrigo Pacheco, nosso país já virou uma zona, tá pior que puteiro, porque tem pessoas inocentes sendo condenadas a 14, 17 anos por tua culpa. Tem pessoas inocentes utilizando tornozeleira eletrônica por sua culpa. E tem, jamais podemos esquecer, um patriota inocente, morto. O sangue do Clezão está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes e do senador Rodrigo Pacheco. Para terminar, o senador Rodrigo Pacheco vem de forma debochada dizer o que disse, mas eu quero falar o seguinte: o senador Rodrigo Pacheco não é só omisso e covarde, ele é cúmplice, ele é comparsa do ministro Alexandre de Moraes. O senador Rodrigo Pacheco deveria ser preso, Coronel Meira, por estar obstruindo a justiça. Repito, o senador Rodrigo Pacheco deveria ser preso por estar obstruindo a justiça. Minha equipe jurídica, que muitos vão falar, mas não vai dar em nada, eu vou fazer a minha parte. A minha equipe jurídica está hoje trabalhando, eu vou pedir, e vou colocar no nosso grupo de oposição, eu vou pedir a cassação do mandato do senador Rodrigo Pacheco, porque deveria estar preso. Não pode um homem só obstruir toda a justiça e não pautar um impeachment de um criminoso como Alexandre de Moraes. O caso do aeroporto de Roma saiu na revista Oeste. Filho de Alexandre de Moraes é... Aqui ele emenda para outro assunto, né? Eu só queria comentar sobre essa iniciativa dele, de cassação do Rodrigo Pacheco. Você vê que homens como esse são poucos, e é isso que ele disse ali, é verdade. Os outros olham e falam, não vai dar em nada. Você que a sua equipe jurídica vai iniciar um processo de cassação, é desses deputados, desses senadores que precisamos. Precisamos de mais homens de coragem como esse, que fala a verdade e não tem medo do que os outros vão pensar. Imagina se tivéssemos 81 senadores e 500 deputados iniciando um processo de cassação de um presidente da Câmara, de um presidente do Senado, porque está obstruindo a justiça. Você acha que daria alguma coisa? É lógico que daria, mas como é um, os outros que estão ali apenas para fazer parte do sistema e sugar o povo brasileiro, começam a rir da cara, mas não vai dar em nada. É desses homens que precisamos, olha aí. Que deu um tapa na nuca de Roberto Mantovani em aeroporto. Afirma perito, o laudo foi solicitado pela defesa a um técnico independente. Veja, a grande imprensa disse que foi a família de Mantovani quem agrediu o filho do Alexandre de Moraes. Agora um perito contratado pela defesa diz que quem deu um tapa na nuca foi o filho do ministro Alexandre de Moraes. E o perito atestou que houve supressão desse vídeo. Olha que absurdo, Sanderson. Inclusive pelo relatório da Polícia Federal. Ou seja, policiais federais, amando o ministro Alexandre de Moraes, suprimiram, segundo o perito, esse vídeo que mostra que o filho do ministro Alexandre de Moraes aqui deu um tapa no Roberto Mantovani. Então, ver a Polícia Federal agindo, não a Polícia Federal, mas certos policiais federais, amando desse ditador Alexandre de Moraes e amando desse petista, diretor da Polícia Federal, que eu sei que anda falando mal de mim, do Sanderson, do Ramagem. Por quê? Porque nós não somos de esquerda, nós não defendemos ladrão, não defendemos um descondenado, nós somos policiais federais que combatiam o crime organizado. A gente não ia na casa de duas mulheres, não, Andrei Rodrigues. E eu não tenho medo de você, se quiser mandar a Polícia Federal na minha casa, pode mandar. Não vai ter dinheiro da cueca, não vai ter ouro, mas eu vou continuar falando, porque eu me sinto revoltado. Quantos relatórios, Santos, a gente já não fez de inteligência na Polícia Federal
E a gente não queria saber se era de direita, se era esquerda, se era centro. A gente fazia o que a lei mandava. Agora vê, segundo o perito, que o relatório de certos policiais federais omitiu o vídeo que o filho do ministro Alexandre de Moraes dá um tapa. Então, olha que situação nós estamos vivendo. É por isso que eu falo que nós da Comissão de Segurança temos, se vai ser convocação, nós temos que trazer o ministro da Justiça, Lewandowski, para a gente saber que Polícia Federal ele está montando. Que Polícia Federal esse diretor, Andrei Rodrigues, está fazendo. Porque se for verdade o que esse perito está falando, que foi omitido pelo relatório da Polícia Federal, isso é gravíssimo, é um crime. Quem faz isso aqui é bandido, tem que ser preso. O policial, eu sempre defendo a polícia aqui, mas não defendo polícia bandido. Tem que ser preso e nós temos que apurar isso com o ministro da Justiça. Isso aqui é uma anomalia, pessoal. Esse assunto do aeroporto lá de Roma foi todo exposto, foi todo montado, né, por uma questão que lá o Alexandre de Moraes alegou que apanhou da família Mantovani. Eles quiseram mandar as imagens do aeroporto, mandaram, a Polícia Federal ocultou a imagem, não colocou nos relatórios o que realmente aconteceu. Jornais de esquerda, como o Globo, jornal da Folha de São Paulo, mostraram ilusões, fizeram desenhos de como teria acontecido. Aí mostraram o senhor, né, lá da família dando tapa, representando o filho do Alexandre de Moraes como uma criança indefesa. Fizeram toda uma narrativa para defender Alexandre de Moraes. Agora vem um perito e fala, mas na verdade, no vídeo em que a Polícia Federal ocultou do relatório, mostra o contrário. O filho do Alexandre de Moraes dando tapa na nuca do senhor lá da família Mantovani. Que vergonha! Isso aqui é uma anomalia, ocultação de prova, adulteração de prova, na verdade. Que papel é esse que a Polícia Federal está se prestando? De ocultar a verdade num relatório para proteger um ministro? Que vergonha! Isso aqui é inadmissível. E mais uma vez eu tenho que elogiar, né, o Gilvan da Federal, que traz isso à tona e fala as verdades na cara e não tem medo. Não tem medo por quê? Porque não tem rabo preso. Precisamos de mais homens como ele na política, olha aí. Cara, é um absurdo nós da Comissão de Segurança ficarmos omissos diante do absurdo que uma delegada da Polícia Federal fez. E o ministro da Justiça tem que se explicar aqui. Eu estou falando aqui da busca e apreensão para apreender o passaporte de uma mulher e de uma menina de 16 anos, filha do jornalista Oswaldo Estáquio. Foram mais de 10 policiais federais na residência de duas mulheres para apreender um passaporte. A delegada, Sargento Faú, fez uma revista íntima numa menina de 16 anos, sem a presença do Conselho Tutelar. Eu gostaria de saber aqui, Sanderson, se a Polícia Federal batesse a nossa casa para fazer uma busca e apreensão de um passaporte e revistasse a nossa filha. Ninguém está se colocando no lugar dessa família. O ministro da Justiça tem que se explicar aqui. Nem que ninguém faz nada sozinho. Mas nem que eu vá sozinho. Eu vou buscar justiça a essa família. Porque é inadmissível a gente ver a Polícia Federal sendo utilizada como uma Gestapo pelo diretor da PF, que é um petista, amando o ministro Alexandre de Moraes, e nós da Comissão de Segurança não fazemos nada. Meu requerimento foi apresentado há 10 dias atrás para convocar o ministro da Justiça. O artigo 232 do ECA diz que tem que ter a presença do Conselho Tutelar, e a delegada desrespeitou isso. Eu irei representar essa delegada na Corregedoria da Polícia Federal, no Ministério Público Federal, e eu quero saber do ministro Lewandowski se isso é procedimento normal da Polícia Federal, entrar na casa de duas mulheres com mais de 10 homens e uma delegada revistar uma menina de 16 anos para prender um passaporte. Reviraram a casa inteira, tratando as duas mulheres como criminosas. Isso, eu estou aqui indignado, revoltado, porque se fosse com a minha família, eu ia ficar puto.
E nós aqui da Comissão de Segurança, isso não é atribuição nossa. Abusos de uma equipe de Polícia Federal com 2 mulheres inocentes que não pertencem à facção criminosa, à organização criminosa, que vão lá. Eu queria ver se fosse na nossa casa, com a nossa esposa, a nossa filha lá, sozinha, Sargento Gonçalves. O que nós íamos sentir? Só 30 segundos, presidente. O que nós íamos sentir? A Polícia Federal está sendo aparelhada e utilizada pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo diretor da PF, e nós da Comissão de Segurança não vamos fazer nada. Eu só peço que os demais colegas pensam se fosse com a sua família, com a sua esposa e a sua filha, e dizer a essa delegada da Polícia Federal, eu irei buscar justiça. Eu sei que a gente está vivendo tempos aqui que se rasga a Constituição, se rasga a leis, mas dizer a essa delegada da Polícia Federal, essas 2 mulheres não são criminosas, eu queria ver se você ia fazer isso com a família de um criminoso do PCC, do Comando Vermelho. Queria ver se ia ter coragem de fazer isso. Minha solidariedade ao jornalista Oswaldo Destaque e à sua esposa e à sua filha. Que vergonha, ele traz aqui então a revolta. Grande homem, Gilvan, da Federal. E aquele é empático, né? Ele se coloca no lugar, imagina se fosse a nossa família. O Oswaldo Ostalk está refugiado fora do país, porque ele se vier pra cá, ele vai ser preso a mando do Alexandre de Moraes. Enfim, ficou pra lá, deixou uma esposa e uma filha aqui no Brasil. E aí a Polícia Federal vai na casa delas, como se fosse 2 bandidas, revira a casa toda, vai saber o que aconteceu lá dentro, faz revista íntima numa criança. Que vergonha que está acontecendo no Brasil. O que aconteceu com a nossa honrada Polícia Federal? É o que eu digo aqui, homens maus em instituições importantes, né, de direito, que está acima do povo brasileiro, é o pior que se tem na face da terra. Porque se um homem mau está numa posição dessa, ele manda fazer esse tipo de coisas baseado na lei. Não porque a lei manda, porque eu estou, né, tranquilo, porque eu sou o homem que manda fazer isso, eu sou o ministro, eu sou o delegado de polícia. Não podemos aceitar. Não podemos abaixar a cabeça, ver tudo isso acontecer e ficar tranquilos. Isso não existe. Nem na época da ditadura acontecia tantas coisas graves como acontece hoje à luz do dia. Ministro que rasga a Constituição, delegado de polícia que segue ordens ilegais e que está oprimindo o povo. Como disse ali, né, o deputado, está muito triste viver em Brasil de Alexandre de Moraes. E essa é a verdade, Brasil de Alexandre de Moraes, porque ele manda fazer e fazem, manda prender, prendem, manda calar, calam. Ele é o imperador do Brasil. Aí o povo brasileiro já não sabe mais se tem essa liberdade de ir na web e comentar alguma coisa, de se opor ao sistema. Se os políticos da sua cidade estão fazendo alguma coisa, as pessoas estão com medo de poder falar livremente o que pensam. Por quê? Porque estão indo pra cadeia, estão sendo caladas, multa pra pagar, multa milionária. Eles pegam pesado nas multas pra não conseguir pagar mesmo, pra se endividar, pra se ferrar. Então, o que está acontecendo no nosso Brasil é uma grande vergonha. Mas vocês viram lá, né, que o Alexandre de Moraes, pelo perfil do Supremo Tribunal Federal, lá no Twitter, intimou o Elon Musk falando que ia fechar o Twitter hoje. Isso mesmo. E o Elon Musk respondeu e fez uma publicação lá, Alexandre de Moraes, né, fez uma foto na inteligência artificial de um careca atrás das grades e disse assim: Alexandre de Moraes, um dia isso aqui vai ser verdadeiro. Marque as minhas palavras. Então isso é muito forte. Um homem do calibre de Elon Musk, que tem muito alcance e sabe de muita coisa, está, né, dentro do sistema internacional aí, de política, né, porque ele é um cara que tem a sua rede social, que dá a liberdade de expressão política em todos os países. Então ele é um cara que entende do que está acontecendo em muitos países. Então é muito importante a gente olhar para essa publicação em onde ele diz que vai ser realidade um dia Alexandre de Moraes atrás das grades. Pode indicar muitas coisas e a gente não pode desistir. Precisamos colocar mais homens como esse deputado que eu mostrei para vocês hoje na política, para que o Brasil não afunde de vez. Então a gente precisa ficar ligado nas eleições de agora para prefeito, em 2026 para deputados e senadores. Nós precisamos renovar inteira a nossa política. Não podemos aceitar mais
o que está acontecendo no Brasil. Queria pedir para você comentar aqui embaixo o que você acha sobre tudo isso, qual é o seu posicionamento, da onde você fala, qual é a sua cidade. É muito importante, amigo, que você se posicione, tá ok? E olha só, esse canal é novo, tá? A gente está aí com ele indo para 3 meses. Se você puder me ajudar a compartilhar esse vídeo para mais pessoas, para mais patriotas que estão preocupados com o Brasil, vai me ajudar bastante, tá? E pede para eles se inscreverem. Muito obrigado e até a nossa próxima notícia.